Opa! Foi uma topada braba quando eu li a entrevista de Marcos Cintra, o secretário de Receita, voltando com a obsessão dele do imposto único, que terminou na CPMF, que o Adib Jatene se transformou numa espécie de pai intelectual, coisa que ele sempre afastou, porque ele queria ser o dono da ideia. E agora, instalado na Secretaria de Receita do governo federal, resolveu se aproveitar de uma história de uma reforma tributária que foi preparada pelo economista Bernardo Api, que é uma reforma bastante competente, para incluir essa ideia dele. E lá vem ele de novo com aquele mega CPMF. Ele fala em imposto único, mas é um mega CPMF. E vem vendendo as coisas que ele vive vendendo há séculos. Só que agora tem gente no governo comprando que esse imposto único, que vai somar todos os impostos, vai reduzir a carga tributária, e eu nunca vi reforma tributária que reduza carga, mas não é logo agora, é depois. O presidente não pode prometer isso agora, tem que ser bem depois. Bom, eu espero, sinceramente, que o Paulo Guedes não permita essa maluquice, porque o Paulo Guedes frequenta os outros economistas, conhece as pessoas e sabe que o Marcos Cintra não é assim propriamente o sheik de Agadir, né? Não é a pessoa mais respeitada, o bey de Tunis, a pessoa mais respeitada no meio. Eu estou morrendo de medo de uma desorganização total na economia. Por quê? Porque não é o IBGE que avisou, não. Eu perguntei a um amigo meu guru de economia, que é um empresário bem-sucedido, competente, votou no Bolsonaro, é bolsonarista radical, e ele está assustadíssimo. Está tendo que demitir muito e está sendo apoiado nisso pelos seus fornecedores, pelos seus clientes e pelos bancos. Olha, é uma situação que ele compara com 2015 e me disse, em 2015 tem muita gente que ficou desempregado e ainda não arrumou emprego. A prioridade não era a reforma da Previdência. Por que tem que entrar essa desorganização da economia numa reforma tributária que ainda nem foi votada a reforma da Previdência? Eu estou dizendo faz tempo. A prioridade zero devia ser o crime, o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para combater a corrupção e o crime organizado. E a reforma da Previdência para reorganizar as contas públicas. A força, ou sei lá o quê, a capacidade de persuasão do Marcos Cintra está me assustando, porque eu nunca vi ele convencer ninguém, né? Pois bem, por falar em doido, comecei a ficar assustado, na verdade, ontem, quando eu li uma notícia de arrepiar, que é o seguinte: o Ministério Público de Minas está propondo ao juiz federal de Juiz de Fora que considere o Adélio Bispo de Oliveira semi-inimputável. Ou seja, que ele seja devidamente apenado, mas que a pena seja reduzida. E aí a defesa já veio e disse o seguinte: não, ele é inimputável porque ele é doente mental, já tem vários atestados dados pelos peritos médicos e não tem por que ele pagar pelo crime, porque ele não está no controle das suas faculdades mentais. Então vamos começar desde o começo. Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi esfaqueado no dia 6 de setembro de 2018, já era o candidato favorito. Ganhou a eleição com 10 milhões de votos na frente do Lula, seu concorrente do PT, e até hoje se discute o Adélio. Então vamos explicar a coisa direitinho. Adélio Bispo de Oliveira cometeu um crime político, um crime contra a democracia. Não foi um crime pessoal, deu uma facada, quase matou o capitão e o deputado Jair Bolsonaro. Não. Foi uma tentativa de matar a opção de 57 milhões e meio de brasileiros que votaram nele. É um crime político, é um atentado.
um atentado terrorista. Aí não. Primeiro veio a conversa do seu Raul Jungmann. É um lobo solitário. Só que ninguém explica quem pagou os caríssimos advogados dele. Por que é que ele foi aprender a atirar na mesma academia dos filhos do Bolsonaro, lá em Santa Catarina? Os filhos do Bolsonaro frequentavam em Santa Catarina. A história é muito... Foi militante do PSOL. Tem uma história que ele passou pela Câmara, quer dizer, foi registrada a presença dele na Câmara no dia em que ele estava em Juiz de Fora tentando matar o Bolsonaro. Vamos falar a verdade. Ele tentou matar. Agora, existe essa grande armação para liberá-lo, para dar uma pena leve, para esquecer tudo, a história da Câmara, a história dos advogados, quem pagou, e atrás disso tudo está a Polícia Federal, cujo responsável por esse processo é um policial ligadíssimo ao Fernando Pimentel, que era governador do PT, lá de Minas. Eu quero saber o seguinte, o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, não está cuidando disso? O Bolsonaro não está cobrando? Que enrolada é essa? Por que é que esse Adélio Bispo é declarado assim de repente doido, com atestados médicos, de psiquiatras que ninguém conhece, que não servem, que não tem nada a ver com o serviço público? A Polícia Federal tem uma perícia técnica competente para isso. Olha, tudo vai depender do juiz, mas a Polícia Federal ainda não apresentou o seu inquérito para dar força ao que o juiz decidir. E essa decisão do Ministério Público, acompanhada da defesa, está me deixando de orelha em pé. Bom, de orelha em pé também, eu confesso que eu fiquei hoje quando eu li que o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, disse numa reunião da Comissão de Relações Exteriores lá da Câmara que as milícias, elas começaram para o bem, depois é que foram para o mal. O que é isso, general? Pirou, nego? Qual é? Milícia é crime, sempre foi. É crime na origem. A milícia vende assinatura de TV a cabo feita com gambiarra, vende água e gás de cozinha a preços baixos, porque certamente vem de roubo, não paga imposto. Então, a milícia é, pela sua natureza, pela sua formação, criminosa. Bom, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara é o Flávio Bolsonaro, que até hoje não explicou direito essa história do Fabrício, a história dos milicianos que estavam empregados lá no gabinete dele, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E digamos que o general mexeu num vespeiro de vespas muito venenosas e não estava com a verdade. E ainda pisou na bola quando disse que o fuzilamento do músico Evaldo Rosa foi um acidente lamentável. Não foi acidental, general. Não foi acidental. Meteram 80 balas no carro dele, de trás para frente, ou seja, mataram pelas costas um homem com ficha limpa, desarmado e com a família no carro. Houve uma grande sorte de só um morrer, podiam ter morrido os 5, inclusive a criança, o sogro, a amiga, tudo. E o general vem falar em acidente lamentável. Aliás, pode-se até dizer que ele e o Sérgio Moro foram os únicos que falaram no governo, e o Bolsonaro não deu uma palavra sobre isso, nem de pesar. Nem sinto muito. E eu fico aqui lamentando e pensando o seguinte, será que tem a ver com essa coisa da defesa do armamento, da satanização do bandido, do crime? O bandido e o crime têm que ser realmente punidos na forma da lei, como manda na democracia. Mas o rapaz não era bandido. Muita gente aqui vai me escrever, mas quando um bandido mata alguém, você não fala nada. Não é verdade, mas nem vou falar nisso. O rapaz não era bandido. E quem fala assim, está chamando de bandido só porque ele é um homem pobre, sem proteção e foi assassinado pelo Exército Brasileiro. Aí o outro diz assim, o que está errado é militar, policiar a rua e combater o crime. Acho que sim, sempre falei isso, desde a época da intervenção no Rio, que não deu em nada,
que não resolveu o problema do Rio, nem era para resolver mesmo. Então, isso aí não é novidade para mim. Então, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.